O primeiro combustível para manter uma vida espiritual ardendo em chamas é você ter uma ingestão consistente da palavra de Deus. É você se alimentar consistente da palavra de Deus na sua vida. Ainda mais porque não só porque é combustível, mas a própria Bíblia em si, ela é fogo. Amém? Você pega, por exemplo, o livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, se você quiser abrir, Jeremias, capítulo 23, versículo 29, o profeta Jeremias, Deus usando aquele profeta, ele fala sobre a importância e esse caráter glorioso da palavra, amém? E ele fala assim, não é a minha palavra fogo? Deus usando a boca desse profeta e nos falando que a palavra dele é fogo. Então precisamos viver incendiados por essa palavra, porque a palavra dele é fogo, diz o Senhor. E ele diz, e martelo que esmiuça a penha, ou martelo que destrói todo e qualquer tipo de rocha, todo e qualquer tipo de oposição. Então a palavra de Deus, ela é fogo, amém? E se ela é fogo, ela aquece o nosso coração, ela incendeia o nosso coração. Uma das formas de manter o nosso coração incendiado é nos mantermos, querido, aquecidos consistentemente pela palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu encontro, força, é na palavra dele que eu encontro ousadia, é na palavra dele que eu encontro essa vida de fogo, amém? Para que sempre eu possa arder, amém? Com a ousadia, com a graça e com o poder de Deus. Sabe, querido, essa palavra precisa ter efeito na nossa vida. Sabe, quando a palavra dele arde no nosso coração, ela expulsa as trevas, ela fornece a iluminação necessária, ela traz o calor, o fervor aos lugares que esfriaram muitas vezes. Ela vai queimar a sujeira, ela espalha chamas na vida daqueles que são tocados por esse poder, pela palavra de Deus. Sabe, nada pode se comparar a essa palavra. Nada pode ser comparada ao efeito ardente e intenso da palavra de Deus no coração de um cristão. Precisamos manter a chama acesa, precisamos nos manter incendiados pela palavra. Aqui mesmo em Jeremias, no outro capítulo, capítulo 20, versículo 9, ele fala, na parte B do versículo ele fala, é como se um fogo ardesse em meu coração continuamente. Dentro de mim, o sentimento, a expressão que esse profeta revela em relação à palavra de Deus, o contato que ele tinha com a palavra, o alimento da palavra, causava essa combustão interior. Essa sensação de estar queimando por dentro o tempo todo. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. E esse fogo precisa arder em você. Arder em seu coração. Sabe, nós que somos cristãos precisamos ter uma declaração de amor pela nossa Bíblia. Oh, aleluia. Eu vou repetir essa frase, eu peguei ela do apóstolo Guto. Nós que somos cristãos precisamos ter uma declaração de amor pela nossa Bíblia. Uma declaração diária, uma declaração contínua de que nós amamos a palavra de Deus. Você pode fazer isso aí agora, fazer uma confissão agora. Diga, eu amo a minha Bíblia. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Diga, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga, eu posso o que ela diz que eu posso. Precisamos amar a palavra de Deus. Sabe, isso não é uma declaração só de prosperidade, uma declaração, querido, de uma verdade imutável que opera em todas as áreas da sua vida. A sua Bíblia, ela é poderosa e você precisa amá-la. Um cristão, querido, precisa ter uma declaração contínua do seu amor pelas Escrituras. Precisamos ser apaixonados pelas Escrituras. Diga, eu sou apaixonado pelas Escrituras. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela é o socorro divino para todas as questões e para todas as áreas da nossa vida. Se a Bíblia estiver sempre em seu coração, ela vai ser força para você, ela vai ser ousadia para que você possa enfrentar os desafios que ela virão na sua vida. E sabe qual é a boa notícia? Você vai enfrentar desafios nessa vida. Mas se você manter essa palavra sempre ardente em seu coração, você vai enfrentar todo e qualquer desafio que vai se levantar na sua vida. Porque ela vai manter você em um lugar seguro, vai manter você aquecido. Eu gosto de uma frase
de Smith Wigglesworth, onde ele dizia sobre a importância da Bíblia na vida dele. E essa frase, ela é muito interessante, ela é um pouco, uma frase grande, mas eu quero citar para você, que ela é importantíssima, ela é maravilhosa. Afinal de contas, Smith Wigglesworth foi um homem que depois dos seus 48 anos de idade foi batizado no Espírito Santo, começou a pregar, e Deus começou a usá-lo poderosamente nas nações, operando milagres dos mais extraordinários, levando multidões à salvação em Cristo Jesus, transformando vidas, ressuscitando até mortos. O homem de Deus, amém? Ele falava assim, a Bíblia é a palavra de Deus sobrenatural, na origem, eterna na duração, inexprimível em valor, infinita no alcance, regenerativa em poder, infalível em autoridade, universal no interesse, pessoal na aplicação, inspiração na totalidade. Leia sua Bíblia na íntegra, anote o que aprendeu, ore com ela, compreenda e depois passe adiante e ela verdadeiramente será a palavra de Deus na sua vida. Meu Deus do céu. Você pegou isso, querido? Que declaração maravilhosa de um homem de Deus. E consciência poderosa da palavra de Deus na sua própria vida. E é essa consciência que precisamos ter diariamente na nossa vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus e podemos guardá-la em nosso coração. Tudo isso que Smith falou sobre essa consciência da palavra, nós podemos vivê-la, nós podemos guardá-la em nosso coração. Afinal de contas, o salmista mesmo diz, se eu guardar a sua palavra no meu coração, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Muitas vezes estamos falhando por não guardar, por não sermos guardiões dessa palavra em nosso próprio coração. E ela precisa habitar no seu coração. Eu gosto de uma outra frase de um homem chamado George Miller. George Miller dizia também sobre a importância da Bíblia. A Bíblia é o vigor da nossa vida espiritual. Ele dizia, o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Eu vou repetir isso, amém? Ele dizia, o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Sabe, o termômetro do vigor espiritual na vida do cristão é o tanto que ele guarda a palavra, que ele pega a palavra e coloca dentro do seu coração. Sabe, o termômetro da vida cristã é exatamente essa, e George Miller tem autoridade para falar isso. Afinal de contas, esse homem que escreveu essa frase, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes em toda a sua vida. E segundo alguns que falam sobre a sua biografia, dessas 200 vezes ele leu mais ou menos 50 vezes de joelhos. Sabe, no final da sua vida, um repórter fez uma entrevista com ele, perguntou para ele assim, George Miller perguntou para ele assim, olha, o que você gostaria de fazer ainda? E ele respondeu enfaticamente, ele dizia, eu gostaria de ler mais a Bíblia. Pois conheço pouco ainda da excelência de Cristo. Aleluia. Obrigado pela sua motivação. Afinal de contas, esse homem foi levantado por Deus e ele abriu orfanatos em Bristol, na Inglaterra, para mais de 3.000, para mais de 10.000 crianças órfãs. Abriu escolas cristãs. Um homem que foi poderosamente usado nessas áreas. Sabe, e o que causou esse impacto, o que mantém uma vida de um cristão sempre avançando, como a desses homens que eu citei, George Miller, como Smith Wigglesworth, é exatamente isso, querido, é colocar a palavra de Deus em primazia na sua vida. Sabe, o impacto que ela vai causar em nossa vida, quando fazemos da palavra, amém, fazemos dela primazia na nossa vida, a gente não tem dimensão do impacto que ela vai causar na vida de cada cristão, que decidir viver uma vida pela palavra. Sabe, uma vida na palavra vai nos mover a fazer coisas poderosas em Deus. Amém. Aleluia. Precisamos ser movidos, ser aquecidos novamente por essa palavra, aquecer as fornalhas do nosso coração, a lenha, amém, com fogo da palavra. Amém.
Manter a brasa sempre acesa. O que mantém um cristão, querido, frio, é não viver ardentemente a palavra de Deus na sua própria vida. E esses homens, querido, falam sobre isso, amém? Aleluia! Então veja o impacto sobrenatural que a palavra de Deus pode causar nos corações, amém? Até mesmo desamparados e aflitos pelas pressões e circunstâncias da vida. Eu queria dar um exemplo para você sobre isso. Vai comigo para Lucas capítulo 24, por favor, versículo 32. Lucas capítulo 24, você conhece bem esse texto, mas é um bom lugar para a gente poder parar um pouco e meditar um pouco sobre isso. Eu sei que você está com o efeito do churrasco, amém? Da picanha que você comeu, ou da feijoada, mas você vai se alimentar também dessa palavra nessa noite, amém? Aleluia! Você achou Lucas capítulo 22? Quanto você vai achando? Oi? Você sabe que eu estava testando você para saber se está prestando atenção, né? Tudo aqui é intencional, você sabe disso, né? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 32, só um pano de fundo bem rápido. Né? Jesus tinha morrido, né? E sepultado, e mais ou menos ao terceiro dia ele ressuscita e ele começou a aparecer a algumas pessoas. E aí, porque ele apareceu em primeiro lugar para algumas mulheres, essas mulheres foram relatar aos seus discípulos. Naquela época existia ainda aquela mentalidade ainda um pouco machista. Eles não acreditaram porque foram as mulheres que anunciaram que Jesus tinha ressuscitado. E aí ficaram em dúvida, não acreditaram. E aí 2 discípulos foram para um caminho, para uma cidade, né, perto de Jerusalém, para Emaús. E no trajeto daquele caminho, aqueles 2 discípulos começaram a rasgar o seu coração um para o outro, a desabafarem um para o outro. Olha, a gente tinha esperança. Ele falou sobre o reino messiânico. Ele falou que ele transformaria, as coisas iriam acontecer. E de repente tudo acabou, ele morreu. Ele foi humilhado, foi morto, foi sepultado. Perdemos até a esperança. Como é que vai ser? E de repente, revelando o coração aflito, o coração cheio de tristeza, Jesus aparece junto com eles. E se aproxima e começa a caminhar com eles. Jesus ressurreto, ressuscitado. E o curioso é que aqueles discípulos não conheceram Jesus. Amém? Não perceberam a presença do próprio Cristo, do próprio Jesus ressurreto, porque estavam com seus corações pesados, desamparados, tristes. Sabe, um coração dominado pela tristeza. Amém? Pela decepção, pela frustração, pode impedir a percepção da presença de Deus, do auxílio divino, da graça, a própria graça em manifestação. E a própria graça estava andando com eles, a palavra andando com eles. Eles não perceberam Jesus e começaram a conversar. E Jesus começou a puxar assunto. E aí, rapaz, por que vocês estão assim? Desanimados, chateados? E aqueles discípulos até repreendem Jesus. Você não estava aqui não, rapaz? Você não acompanha o noticiário, as redes sociais? Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o que foi prometido, foi crucificado, morreu, foi sepultado. Nós pensamos que ele seria a salvação, que ele iria destronar o Império Romano, o Messias glorioso, o Rei, mas ele foi humilhado e ele morreu. Estamos desamparados, tristes. E Jesus começou a falar das Escrituras para eles, começando em Moisés, até mostrar que Jesus padeceria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E mesmo assim os seus olhos não se abriram para enxergá-lo. E aí quando eles chegam naquela casa, que eles estavam naquela direção, Jesus fez menção de passar direto. Aqueles 2 discípulos não disseram: não, Jesus, fica com a gente mais um tempo, entre com a gente, coma com a gente. E aí Jesus entrou com eles, e na hora que foi servida aquela refeição, ele pegou o pão. E algo era muito nítido e expresso e visível no ministério terreno de Jesus. Ele sempre dava graça por tudo. Amém. E ele pega o pão e ele dá graças. Quando ele dá graças, eles perceberam: espera aí, a gente lembra de alguém que fazia isso sempre. É você, Jesus. E aí Jesus se revela para eles. E algo interessante, no versículo 32 comigo, por favor, agora, onde a gente vai ler, fala assim: e perguntaram-se um ao outro, depois que descobriram que era Jesus, não estavam ardendo em nossos corações, né, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha
as Escrituras. Sabe o que eu acho interessante mesmo desamparados, tristes, dominados pela decepção, pela frustração, eles falaram que quando a palavra começou a ser ministrada para eles, isso provocou, eles começaram a arder o coração começou a ser incendiado novamente, o coração começou a se incendiar pela palavra. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco na estrada. E essa palavra arder ou ardendo, ela significa acender, incendiar, queimar até ser consumido pelo fogo. Não ardia o nosso coração quando ouvia a sua palavra? Sabe a palavra de Deus que vai arder em nosso coração, que vai acender a chama, que vai incendiar, que vai queimar a frustração, que vai queimar a decepção, que vai queimar a tristeza. É nesse ambiente, querido, aonde somos pressionados, somos, querido, confrontados, é que a palavra vai produzir para nós fervor. Vai aquecer o nosso coração. Não é fora dela, mas é com ela. É nela que somos aquecidos. É nela que somos, querido, confortados, consolados. É a palavra dele que nos inspira, que fala conosco. A sua palavra fala conosco. Eu gosto de uma frase de um homem chamado D.L. Moody, um grande evangelista norte-americano. E ele dizia assim, olha, em nossas orações falamos com Deus. Em nosso estudo da Bíblia, Deus fala conosco. Aleluia. E a gente sabe que Deus, na oração também, Deus fala conosco. Amém? É uma via de mão dupla. Mas a forma primária, a forma primordial, a forma principal de Deus falar conosco é através da sua própria palavra. Eu lembro de uma charge que eu vi um tempo atrás nas redes sociais. Tem lá um jovem ajoelhado no deserto. Senhor, fala comigo, Senhor, ajoelhado. Clamando, Deus fala comigo. E do céu descendo uma mão com a Bíblia, assim, para ele, e ele clamando, Deus fala comigo, e a mão assim em cima dele, a Bíblia para ele. Resumindo, Deus fala com você através da sua palavra, amém? Deus pode falar com você através de profecia, através da oração, amém? Mas o meio primário, o meio primordial de Deus falar conosco é através da sua palavra. Sabe, muitas vezes a gente quer gerar algo místico para que Deus fale conosco, amém? A gente quer que Deus fale com a gente de uma forma estranha. Tem que vir o profeta sapateando, apontando o dedo, dizendo assim, diz o Senhor. Mas sabe, querido, não é só porque no Antigo Testamento está escrito que está dizendo assim, diz Senhor, quer dizer que foi escrito daquela forma, ou falado daquela forma. Existe uma forma coloquial e formal de falar, e uma forma normal. Amém? Não quer dizer que diz assim, diz Senhor, que quer dizer que eles falavam o tempo todo assim, diz o Senhor. Está escrito de uma forma formal, amém? Mas pode ser que Deus falava de outras formas. Muitas vezes a pessoa fala com você, olha, eu estou percebendo algo no meu espírito sobre você, sobre isso, isso e isso. Aí você, beleza, bacana, bate nas costas, valeu, obrigado. Mas aí quando eu falo assim, diz o Senhor, se desmancha, igual a manteiga. Não, se não falar assim, diz o Senhor, não é Deus falando. Sabe, você quer ouvir Deus falando? Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, amém? Aleluia! Porque ela é fogo para o nosso coração. Não ardia o nosso coração. Sabe, se você não está tendo o coração ardendo pelas coisas do Senhor e está sentindo aquele esfriamento, aquele desânimo, o que vai aquecer novamente o seu coração é a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! Sabe, muitas vezes o que nós só precisamos... Eu ouvi essa frase um tempo atrás, do Léo Capuchinho, achei fantástico. Muitas vezes nós precisamos, não é de um ambiente novo. Amém. E ele fala sobre isso. Às vezes a gente está com o coração frio, a gente vai pensando que muitas vezes é um ambiente de trabalho. Eu preciso mudar de trabalho. É um ambiente da igreja, eu preciso mudar de igreja. É isso, aquilo, para meu coração voltar a aquecer novamente. E ele fala sobre isso. Olha, às vezes o que você precisa não é de um lugar novo, para experimentar algo novo na sua vida. O que você precisa muitas vezes... E ele fala sobre isso. É de você entender que o novo que Deus tem para a sua vida é você estar no mesmo lugar, sendo uma pessoa nova. É aquecer novamente o coração, amém? É você mantendo a chama do seu coração acesa, amém? Aleluia. Sabe o efeito da palavra de Deus em nosso coração? Qual vai ser o efeito dessa palavra em nosso coração? Trazendo a figura do próprio fogo, que é o tema central nosso aqui desse mês. Quando você permite que a Bíblia entre no seu coração,
ela vai agir no seu coração como fogo, amém? E nós temos várias maneiras de perceber isso. Por exemplo, como o fogo purifica o metal, assim como o fogo tem o poder de purificar o metal, não é assim? Ela tem o poder de purificar, de tirar as impurezas, ela tem o poder de moldar, tornar o metal até mesmo maleável. Assim também, querido, Deus purifica a nossa consciência. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele fala no versículo 2, não vos conformeis com este século. Sabe, existe uma advertência para nós que somos cristãos, para não nos conformarmos com este mundo. E a palavra conformar ali, você conhece muito bem, é tomar a forma do mundo. É se permitir ser moldado pelo mundo. É você saber que você não tem mais aquela forma e você tenta se encaixar nela. É como você, muitas vezes, sabe que você teve uns quilinhos a mais, você insiste em usar aquela calça quando você tinha 16 anos de idade. E aí você tenta usar ela, você chega na cama, você deita, coloca ela, depois pula da cama para ver se ela sobe de uma vez, para encaixar e entrar, mas aquilo não cabe mais em você. Aqui não faz mais parte do seu biotipo. Sabe, tomar o molde do mundo é a mesma coisa. O molde do mundo não nos cabe mais. É pesado querer viver no molde do mundo, porque você não se encaixa mais ali. Eu gosto de uma expressão do irmão Rei, uma expressão deles lá do Texas, né? Daquela região que ele falava. É como lavar os pés calçado com as meias. Eu dizia essa expressão, eu falava, mas não sabia como é que é isso. Aí um dia eu fiz, eu fui lá, estava lavando no quintal, eu falei, eu vou ver como é que é esse negócio. Eu fui lá, calcei as meias e comecei a lavar o pé. E é desconfortável, é uma coisa que não dá certo, não tem como você lavar os pés calçado com as meias. Sabe, tomar o molde do mundo é se conformar. Mas para eu não me conformar, eu preciso me transformar. Amém? Então a advertência é, não se conforme, mas se transforme. Então, para eu sair desse lugar de conformismo, eu preciso estar nesse lugar de transformação. E é isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se transforme, em outras palavras, renove a sua mente, amém? A palavra de Deus é esse fogo que vai purificar a nossa consciência. Fazendo renovando a mente, pensando a palavra, meditando na palavra, alimentando da palavra diariamente, pensando na palavra, se alimentando dela diariamente. E ele fala, você vai experimentar com isso a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então veja, perceba algo, amém? Você nunca vai experimentar da vontade de Deus, que Ele diz que é boa, agradável e perfeita, nessa condição de conformismo. Mas no lugar de transformação. Sendo transformado pela palavra. Deixando a palavra ser o seu manual, o seu guia, amém? Aleluia. A palavra de Deus sendo a sua diretriz na sua vida, amém? Sabe, assim como o calor e o conforto que você sente muitas vezes quando você se aproxima de uma lareira, ou você se aproxima de uma fogueira, num dia, uma noite bem fria, ou de um aquecedor. Sabe de uma coisa, querido? Assim também a palavra de Deus, ela aquece o nosso coração quando a gente se senta diante dela, amém? Aleluia. Aleluia. Já teve essa sensação de você estar num lugar bem frio, de repente um aquecedor ali, ou tinha uma lareira, e você vai chegando perto, aquilo traz calor, traz conforto. Você se sente seguro, se sente confortável. Sabe, assim também a palavra de Deus, querido, ela é a única capaz de trazer esse consolo devido, esse conforto devido na minha vida e na sua vida. Sabe, quando você se aproxima da Bíblia, ela vai te consolar. Aleluia, eu vou repetir isso. Quando você se aproxima da Bíblia, ela te consola. Nós queremos buscar consolo em todos e em todas coisas, menos na única fonte, a principal fonte, do verdadeiro consolo, que é a palavra de Deus. Sabe, quando eu me sinto desanimado, quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto, querido, nesse ambiente, né, de pressão emocional, é a palavra dele que vai trazer o devido consolo. Mas quando eu só experimento esse consolo, quando eu me aproximo da fonte de todo o consolo. Amém. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Para você entender nessa noite. A dimensão
ou a profundidade da fonte que você tem disponível hoje, que é a palavra dele, para trazer consolo para todas as áreas da sua vida. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você se alegra com isso? Bendito seja o Deus e Pai. Amém. Sabe, toda a consciência do Antigo Testamento, eles tinham uma consciência fragmentada da revelação divina de Deus, somente como Deus, como o Senhor, o eu sou. Mas a nova aliança, por causa do Filho, amém, Jesus, ele veio trazer e revelar a paternidade de Deus. E agora a consciência da nova aliança nos projeta para um Deus que é paterno. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o Pai das misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias. Sabe, Deus é misericordioso. Deus não está zangado com você. Deus não está irado com você. Amém. Deus te ama. Te amou tanto que deu o seu próprio Filho para morrer em seu lugar, o próprio Filho dele, Jesus, para morrer em seu lugar. Ele te ama, ele está com os braços abertos, querido, para que você possa se entregar a ele, amém? Se voltar para ele, se render a ele, se lançar nele. Esse Pai, esse Deus paterno das misericórdias. A Bíblia diz que por causa das suas misericórdias é que nós não somos consumidos. Aleluia! Deus maravilhoso, nós cantamos aqui, Deus sublime. E ele diz mais, o Pai de misericórdias, o Deus de toda a consolação. Diga comigo, toda. Perceba que não é metade, não é em alguma coisa. A gente tem aqui especialistas em áreas aqui, pode ter especialistas aqui numa área, né, profissional, e você tem expertise naquela área. A gente tem psicólogos aqui, a gente tem empresários, tem pessoas que possam, né, trazer um conhecimento preciso em uma área, porque você estuda, se aprofunda naquilo. Então, você é habilidoso para fazer coisas, ou em áreas, você consegue ter essa expertise. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a consolação. Toda a consolação. Não há nada difícil para Deus. Não há nada que você possa expressar ou possa viver que Ele, Jesus, já não tenha vivido antes de quando esteve aqui na terra. A Bíblia diz que Ele foi provado em todas as coisas. Amém. Ele sofreu em todas as coisas, foi provado, foi tentado, como nós. Mas agora, como sumo sacerdote, Hebreus fala sobre isso, como sumo sacerdote, porque Ele foi provado em todas as coisas. Ele sabe o que é sofrer a humanidade, o que é sofrer na humanidade. Ele agora pode chegar para você e dizer: meu filho, eu sei o que você está passando. Eu passei por isso também. Pega o meu fardo, assume o meu jugo, que é suave, que é leve. Venha a mim, você que está sobrecarregado, cansado, eu vou te aliviar, porque eu sei o que é isso, eu passei por isso, mas eu venci, filho. Pode ser que Deus está falando com alguém pessoalmente para você nessa noite. Aleluia. Sabe, Ele é o Deus de toda a consolação. E o texto continua dizendo, é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Você tem uma fonte inesgotável de consolo. Por que andar tão atribulado? Por que andar tão pesado? Se você tem a fonte e aquele que detém todo o consolo, e você pode se apegar a Ele. Hebreus diz que você pode entrar com ousadia, com intrepidez no Santo do Santo, diante do trono da graça, a fim de receber favor e misericórdia no tempo oportuno. Querido, nós temos acesso, nós temos favor, nós temos consolação. Não tem por que andarmos tribulados o tempo todo. Andarmos desanimados, frustrados. Não aquecia o nosso coração enquanto Ele falava a sua palavra. A tristeza tentando subjugá-los, o desânimo tentando paralisá-los, mas andando naquele caminho para Emaús. A palavra chegou até eles, e a palavra começou a aquecer os seus corações. Jesus quer aquecer o seu coração nessa noite. Jesus quer fazer com que a palavra dele novamente ela possa arder em seu coração. As promessas que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, e por causa de circunstâncias, você foi para uma estrada, para o caminho de Emaús. Mas Deus está trazendo de volta para o caminho da palavra.
para o lugar aonde Deus te chamou você para viver. Sabe, para a gente poder começar a encerrar, o fogo também tem o poder de derreter coisas. O fogo tem o poder de derretimento, de derreter. Derreter, muitas vezes, aqueles resquícios de incredulidade que tenta se apegar à nossa alma, tenta se apegar à nossa mente, derreter aquelas impurezas, muitas vezes, de animosidade, de falta de perdão, que muitas vezes raízes vão se aprofundando, muitas vezes, na terra do nosso coração, e nós não vamos percebendo. Mas para depois arrancar fica difícil. Já viu quando você tem um jardim, e aí vai crescendo aquelas ervas daninhas, e para você vai protelando, uma hora eu vou arrumar. Aí quando você vai arrancar, aquelas raízes estão agarradas na terra, é difícil de arrancar, e quando arranca, algo vai sair junto. Sabe, a palavra dele tem o poder de derreter as raízes da amargura, da falta de perdão, da animosidade, da frieza. Aleluia. Sabe, o fogo também é usado no mundo natural para queimar lixo. E quando você passa umas ruas, vê aquelas pessoas andarilhas queimando, né? Lixo, ou queimando aqueles fios, né? Tudo, e você vê a força do fogo para queimar lixo. Sabe, quando a palavra de Deus ela se instala dentro da alma, da nossa alma, o seu fogo divino identifica, incendeia e consome os detritos que precisam ser expurgados da nossa vida. Amém. Aleluia. Você me ama ainda, querido? Eu estou sendo duro. É a palavra dele, amém? A palavra dele, querido, tem esse poder de queimar o lixo que muitas vezes é depositado no nosso jardim. Sabe, esses detritos que muitas vezes vão ficando, aquela poeirinha sutil, né? Quem trabalha aí limpando casa, ou limpa a sua casa, às vezes protela, ou às vezes não tem tempo para fazer isso, você passa um pano lá uma semana, e você não está limpo, eu estou olhando aqui, não tem nada. Mas pouco a pouco vai se acumulando aquela sujeirinha, aquela poeirinha que às vezes é imperceptível naquela primeira semana, você não vê, mas está ali a poeirinha, imperceptível. Mas se você vai deixando, pouco a pouco, aquela poeirinha imperceptível, ela vai criando uma camada, vai criando uma película. Sabe, é assim, muitas vezes, os detritos que vão se acumulando no nosso coração. Detritos, muitas vezes, amém? Sujeira, lixo, do que as pessoas tentam depositar na nossa vida, jogar na nossa vida, de coisas que você vive nesse mundo, mas a palavra dele, ela queima todo o lixo. O fogo também incendeia a nossa vida, amém? Ou incendeia também até mesmo a nova vida, até mesmo naquelas áreas que se tornaram indiferentes e resistentes à vontade de Deus. Sabe que é possível nós, como cristãos, vivemos uma vida que, às vezes, né, pouco a pouco, a gente vai fazendo que áreas da nossa vida fiquem insensíveis, indiferentes à vontade de Deus. A gente nessa área é fiel, a gente nessa área consegue ter sucesso, mas parece que naquela outra área a gente fecha as portas, a gente fica indiferente, insensível, resistente à vontade de Deus, mas o fogo da palavra, ela tem o poder de incendiar. Amém? Até mesmo essas áreas se tornaram indiferentes, insensíveis à vontade de Deus. Que para você já ficou comum, que para você já virou hábito, mas que é um hábito tóxico, que não tem a ver com a palavra de Deus, com a vontade da realidade da nova criação que Deus projetou para você. Mas insistimos ainda em reagirmos e respondermos com aqueles velhos resquícios da velha vida. Mas a palavra de Deus, quando ela tem o poder e ela incendeia, ela vai incendiar e ela vai queimar essas áreas da nossa vida. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, ele fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Em outras palavras, as armas espirituais não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição. Diga comigo, destruição. Ele fala de fortalezas. Eu sei que você não passou por isso, mas eu vim de uma realidade de evangelho que eu achava que fortalezas eram resistências espirituais de demônios no mundo espiritual.
Fortaleza é as fortalezas que existem no mundo espiritual, demônios impedindo a oração, demônios impedindo de as coisas acontecerem na minha vida. E aí você orava, eu sou de BH, eu dizia, demônios, saiam agora da região de BH e vá lá para Neves. Mas tem gente fazendo isso, amém? Sai daqui dessa região, sai agora de Minas Gerais. Vai para onde os demônios então? Porque eu achava que Fortaleza eram demônios nas regiões, nas esferas celestiais. Você sabe que só eu pensei isso aqui, amém? Mas, querido, Fortaleza aqui, quando Paulo fala, elas são mentais. Porque as verdadeiras fortalezas não estão acima de nós, não estão nas esferas celestiais. Afinal de contas, o próprio Jesus falou, olha, eu abri para vocês um novo e vivo caminho. Vocês têm intrepidez, ousadia para entrar no Santo do Santo. Entrem ousadamente diante do trono da graça. Querido, não tem demônio impedindo a sua oração numa esfera celestial. O mundo espiritual está... Os canais estão abertos, amém? Você está diante do trono da graça. Você foi colocado no Santo dos Santos, que é a presença do próprio Deus, amém? Aleluia! Mas os nossos pecados... Os nossos comportamentos podem criar fortalezas, impedimentos das nossas orações, mas as fortalezas aqui são mentais, porque é elas que de fato vão gerar barreira na sua mente e impedir você de viver o plano de Deus. Mas a palavra de Deus tem o poder de destruir, destronar, derreter toda e qualquer fortaleza que está tentando se instalar na sua mente, na sua vida. Para a gente encerrar, aleluia, o fogo também, ao longo da história, o fogo também foi uma fonte de iluminação. Amém. A palavra de Deus tem o poder de iluminar o nosso caminho. Só vou citar 2 versículos, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os teus pés, para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. O salmista poderia dizer só assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, está bom demais, está iluminando os meus caminhos. Mas é lâmpada para os pés, e o que mais? Mas também luz para todo o nosso caminho. A palavra de Deus ela vai trazer, ela vai clarear toda e qualquer área de escuridão na nossa vida. É a palavra de Deus que vai, querido, naqueles momentos obscuros, aqueles momentos de uma sensação de densas trevas, de escuridão, de ignorância, de não saber o que fazer diante da afronta, diante da pressão, é que você vai dizer, Senhor, ilumina o meu caminho, ilumina, Senhor, essa área da minha vida, e a palavra de Deus vai iluminar o seu caminho. Ela vai trazer o escape necessário para você sair daquela condição, para você sair, querido, daquela condição de trevas. Ela ilumina todos os nossos caminhos. É essa palavra que precisa estar constantemente ardendo em nossos corações. E eu fecho o meu tempo também com esse texto. Nos textos bíblicos estão todas as respostas para cada problema que o ser humano possa enfrentar na sua vida. A Bíblia pode trazer nova vida aos corações, estabelecer a ordem em mentes confusas e refrigerar as almas abaladas por emoções. Somente a palavra de Deus tem o poder de aquecer toda e qualquer área da nossa vida. Você pode ficar de pé, querido. Sabe, nesse livro, Rick Renner ele usa uma expressão, ele usa o exemplo de uma pessoa que é viciada, amém? Que é dominado por um vício. E ele fala algo bem interessante, ele fala assim, nós precisamos viver viciados pela palavra de Deus, estarmos viciados pela palavra de Deus. E ele dá esse exemplo, ele diz assim, quando pensamos no vício, o vício é associado a uma expressão negativa, porque, de fato, o vício, ele traz consequências para aquela mente, aquela pessoa que é dominada pelo vício. Uma pessoa dominada pelo vício, ela é dominada por aquela substância que gera aquela dependência nela. E quantas vezes você tira isso dela, aquela pessoa muitas vezes pode até adoecer e até morrer por causa daquilo, por causa do vício. Mas, sabe, ele fala sobre isso, nós precisamos viver, querido, viciados com a palavra de Deus, de dependermos da palavra, de vivermos pela palavra, de desejarmos a palavra o tempo todo na nossa vida, de sermos homens e mulheres da palavra. Jesus, João diz, ele era a própria palavra de Deus.
o próprio Logos, a palavra. Você não tinha como separar Jesus e a sua palavra. Era um só. Era um homem da palavra, um homem cheio da palavra. A sua palavra tinha autoridade. Jesus, diante das circunstâncias e pressões da vida, ele era rápido para poder se posicionar na palavra. Na tentação que ele teve no deserto, 40 dias, o diabo tentou 3 vezes. E por 3 vezes, aqueles pensamentos que vieram para ele, foram rapidamente rebatidos e confrontados com a palavra. Está escrito. O nosso problema hoje é a gente não responder com a palavra os pensamentos que muitas vezes vêm e que não são pensamentos naturais, que são pensamentos, são setas malignas que vêm para poder nos paralisar, para nos fazer pecar, nos fazer perder o propósito. E muitas vezes vem aquele pensamento e a gente permite que entre e começa a moldar e a fazer morada em nossos pensamentos. Sabe, Jesus não permitia isso. No momento que identificou que esse pensamento não glorificava a Deus, que vinha do próprio diabo, ele foi rápido em dizer, está escrito. O pensamento veio do diabo, a vontade do diabo veio. Ele respondeu com a palavra de Deus, está escrito, não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos, queridos, sermos pessoas da palavra. Ao ponto de qualquer coisa que a gente enfrentar, a gente seja rápido em trazer a palavra para aquele confronto, para aquela situação, para aquela escolha, para aquela decisão, ponderarmos pela palavra, começarmos a pensar o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Essa pessoa que está chegando para a minha vida, que está tentando se aliançar a minhas emoções, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Sobre o comportamento daquela pessoa que quer casar comigo. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Nós precisamos ser pessoas da palavra, ao ponto de sermos rápidos em responder todo e qualquer tipo de esfera e pensamento que vier para a gente dizer, está escrito. Aleluia, eu permaneço no que está escrito, eu permaneço na palavra. O que a palavra de Deus diz em relação a isso? Quantas vezes fazemos decisões, mas não pensamos o que a palavra de Deus diz em relação a isso? Mas graças a Deus, nós vamos sair daqui incendiados pela palavra, apaixonados pela palavra. Oh, aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa palavra que é alimento, que é fogo, que é vida, que é consolo, que é esperança, que é alegria, que é paz. Oh, Senhor, tantos cristãos sofrendo, Pai, por uma ausência de paz. E a sua palavra é paz, a sua palavra é a shalom, a verdadeira paz, o verdadeiro consolo. Tantos cristãos desesperados, Senhor, diante da morte, diante das questões dessa vida, Pai, que é tão passageira, que é tão inferior, mas a sua palavra é esperança. Bendita esperança, Senhor. Eu oro para que os corações aqui, Pai, sejam incendiados pela sua palavra. Oh, desejo ardente, apaixonado pela palavra, apaixonado pelas escrituras, acordando, desejando se alimentar das escrituras, dormindo, se alimentando das escrituras, ao longo do dia meditando nas escrituras. Senhor, obrigado, Pai, por esse fogo, Pai, que vai incendiar os nossos corações e vai nos tornar cristãos apaixonados, vigorosos, Pai, constantes. Não aceitamos mais, Senhor, tantos e tantos cristãos, Pai, inconstantes, desanimados, sem propósito. Incendeia, Senhor, o coração deles com a sua palavra, que eles possam voltar ao lugar da fonte, ao lugar do fervor, serem energizados pelo fogo, Pai, da sua palavra. Obrigado, Senhor. Nós vamos sair daqui, Senhor, mais apaixonados, uma vida em chamas, queimando, Pai, pela palavra. Seremos homens e mulheres de palavra, da palavra. Obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido. Vão em paz, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém. Você tem uma semana extraordinária, uma semana
apaixonado pela palavra de Deus, amém? Você vai ler a Bíblia toda só numa semana, aleluia, glória a Deus.